Aleluia. Amém. Muito mais. Sim. Muito mais de Cristo. Amém. Aleluia. Que hino maravilhoso. Amém. Sim. Nós podemos hoje conhecer muito mais do Senhor. Amém. Hoje cada um pode desfrutar do muito mais do Senhor. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Quem quer muito mais diz amém. Amém. Eu quero muito mais. Sim. Senhor Jesus. Amém. Hoje nós podemos desfrutar desse Senhor maravilhoso. Amém. Muito mais. Muito mais. Muito mais do que ontem. Amém. Graças a Deus. Sim. Nós vamos dar sequência, né? Sim. Vamos dar sequência às mensagens. E semana que vem é a última dessa série. Se fechando o pacote. Fechando o pacote, né, de todo o semestre que passou. Sim. Semana que vem nós vamos concluir Certo. esse tema geral, salvos pela sua vida. Amém. Salvos pela sua vida. Por isso que nós Amém. podemos desfrutar do muito mais. Amém. Porque nós estamos sendo salvos pela sua vida. Amém. A vida de nosso Senhor. Amém. Então o tema de hoje é qual? Muito mais. A mensagem 23 é muito mais. Aleluia. Amém. Isso aí nós desfrutamos aonde? Em qual livro? Qual o livro? Qual livro? Qual o versículo? Qual livro, Serafim? Amém. Romano. Vamos perguntar ao Serafim que ele está conversando. Amém. Qual livro que está Romanos? Sim. Capítulo 5, né? Sim. Capítulo 5. Capítulo 5, Qual é o versículo? versículos de 9 a 11. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma palavra, né? Sim. Amém. Oremos, né, para que Deus possa nos abençoar. Amém. Querido Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Mais uma vez o Senhor nos reúne para ouvir a Tua palavra. Sim. A Tua palavra que é viva, que é santa Sim. e que faz separação entre alma e espírito, juntas e medulas. Amém. Obrigado pela Tua palavra. Vem nos sondar com ela nessa noite. Vem, ó Pai, andar no nosso meio e manifesta a Tua presença. Ó, nos iluminando, nos trazendo realmente a Tua paz, nos trazendo a Tua graça para poder compreender, junto com os demais santos, Senhor, o Teu falar nessa noite. Nós queremos muito mais de Ti, Senhor. Amém. Ó, porque nós queremos alcançar muito mais pessoas também para Sim. Ti. Amém. Para isso nós queremos desfrutar do muito mais. Sim. Ó, junto com outros que estão invocando o Teu nome, Amém. invoca o Senhor muito mais do que em muitos lugares. Sim. Muito obrigado, Pai, Obrigado, por Senhor. esse momento que é dado para nós. Amém. Queremos desfrutar juntos. Sim. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, Romanos capítulo 5, versículos 9 a 11. Sim. Vamos ler juntos? Vamos. Amém. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia! É muita bênção. Muito mais. Isso, mas para nós recebermos muito mais, vamos abrir Oséias. Sim. Amém. Oséias, capítulo 6, fica perto de Daniel. Depois de Daniel, Sim. se reúne no Velho Testamento, É só voltar. do lado de É só Joel, voltar a Mateus, que nós vamos correr. está colado de Joel, colado de Daniel. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Sim. Amém. Aleluia. Amém. Nós precisamos conhecer mais de Cristo, né? Amém. E nós devemos prosseguir conhecendo muito mais de Cristo. Senhor Jesus. Acharam? Vamos ler juntos? Sim. Amém. Conhecemos e prossigamos
em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Aleluia! O Senhor vai descer sobre nós. Sim. O Senhor vai descer nessa noite com o seu Espírito Amém. para poder revelar, Sim. para mostrar para nós muito mais. Amém. Aleluia! O Senhor quer descer sobre cada um. Sim. Louvado seja o Senhor. Amém. Mas para isso nós devemos conhecer. Sim. Conhecer muito mais de Cristo. Amém. Se nós não o conhecermos, nós vamos ficar a ver navios. Verdade. Vai passar, vai acontecer as coisas e nós não vamos reconhecer o Senhor. Ó Senhor Jesus, se nós não aprendermos, nós vamos ficar, todos ficaremos, o Senhor vem e você e eu podemos ficar, senão não o conhecermos. Senhor Jesus, Amém. graças a Deus, né? Amém. E hoje nessa palavra, eu creio que os irmãos desfrutou do alimento diário dessa semana. Sim. E muito do que vai ser falado aqui, a maioria está dentro dessa porção do alimento diário, do muito mais. Verdade. Graças ao Senhor. Amém. Nosso Deus, viu, Felipe? Ele tem uma expectativa com você. Sim, verdade. Ele tem uma expectativa com cada um. Fala assim: o Senhor tem uma expectativa com o seu irmão do seu lado, com você. O Senhor tem uma expectativa com você. O Senhor tem uma expectativa com você. Sim. O Senhor tem uma expectativa Amém. com todo o público, Tem. né? Senhor Jesus, Tem uma expectativa. Deus também quer ter uma relação íntima com você. Sim, amém. O Senhor quer se relacionar contigo. Sim. Tudo que Deus fez foi para poder relacionar com o homem. Sim. Tudo que Deus fez foi para poder trazer a pessoa dele, Amém. para poder se relacionar com esse homem, Sim. essa figura, esse ente, essa pessoa que ele fez. Deus fez o homem com tanto amor, desde o princípio. Ele, quando estava fazendo Adão, ele estava tendo uma relação com ele ali. Ele estava sentindo a obra-prima que ele estava fazendo. Desde o início, Deus sempre quis ter essa relação com o homem. Ele teve essa oportunidade de nos criar ali, como na criação, fazendo o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. O homem e mulher o criou e soprou sobre ele e colocou algo dentro do homem, que foi o seu espírito. Sim. E o homem tornou-se alma vivente. É isso, Felipe? Sim. Não foi isso? Sim. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, ele fala que nós fomos criados à imagem, né, de Deus. Homem e mulher, nós fomos criados. Sim. Ali quando ele estava colocando a mão na massa, colocando a mão na terra, fazendo o homem, ele estava tendo essa relação, ele estava moldando esse homem. Ele te conhece, ele conhece você, cada parte. Ele sabe da sua emoção, conhece a sua vontade, ele conhece a sua mente, ele conhece cada parte do seu ser. Sim. Não há nada em você que Deus não conheça. Verdade. Ó Senhor Jesus. Sim. E ele, como Criador, ele tem uma grande expectativa com essa criação. Sim. Ele almeja, Sim. né, principalmente que você que é chamado nesse tempo, com você e eu que somos chamados nesse tempo. Ele tem uma expectativa que nós vivamos nessa comunhão com Ele. Deus nos chamou a ter uma comunhão com Ele. O homem, durante todo esse tempo, ele falhou, foi derrotado. A gente viu isso durante essa semana. Sim. E o homem acabou conhecendo Deus de formas não muito boas, por causa das quedas que ele tinha, por causa do pecado. O primeiro homem que conheceu a Deus foi Adão, na sua criação. E ele provou que Deus não ama desobediência. O primeiro item que Deus mostrou que Ele não gosta é de ser desobedecido, desobedecer a sua autoridade, desobedecer o seu sentimento, desobedecer aquilo que Ele coloca para nós.
E o homem foi enganado e desobedeceu, e ele pôde provar de algo que não era muito bom, porque tudo ele tinha no jardim. O homem passou a ter que trabalhar para poder ter o seu sustento, a capinar, a ter as coisas no suor, teve que ralar. E a mulher, ela teve que passar por quê? Por mais sofrimento na gestação, na geração dos seus filhos. Isso tudo por causa da desobediência, por causa do pecado de desobediência. Ou seja, o homem ali, ele provou e conheceu Deus, né, nesse sentido. E toda vez que viermos a cair no erro de não obedecer o Senhor, ser desobediente, nós podemos provar algo que não vai ser muito agradável. O homem, por desobedecer a Deus ou desobedecer a tua palavra, ele anda sem rumo nesses dias. Ele anda como andava ali a geração de Caim, que também praticou o ato de violência contra o seu irmão. Ele matou Abel. Ele provou que Deus não é a favor da violência. Ele viu ali o caráter de Deus. Deus, ele vem trazer uma punição forte em relação a essa questão. Ele perdeu a presença de Deus. E a geração dele, por qualquer coisa, estava matando. Um pisava no pé, matava, porque pisou no meu pé, agora eu vou matar. Hoje a gente tem visto muito na mídia, está falando aí de feminicídio. O que é isso? O homem perdeu o encabeçamento. O homem perdeu o seu norte. Ele não sabe o que faz mais. Não sabe. E está caindo nessa situação. Isso aí, o que está passando na mídia, só mostra que o homem é. Como é que o homem é? Uma natureza caída vai experimentar isso, porque não conhece o Deus vivo. Quem não conhece e não busca o Senhor, isso pode acontecer com qualquer um. Não se engane, você não pode confiar em você. Você tem que confiar no Deus vivo. Se não entregar a vida ao Senhor e confiar nele, vai andar que nem a geração de Caim. Vai matar por qualquer coisa. Não vai suportar e vai acabar entrando na mesma linha que foi colocado para aquele tempo. Que Deus possa guardar a sua igreja, protegê-la debaixo do conhecimento da sua palavra. O Senhor tem nos dado uma palavra muito viva para que a gente não caia no mesmo erro de devassidão, no mesmo erro de idolatria, no mesmo erro da lascívia, dos desejos pecaminosos, que é atinente ao homem caído. O Senhor tem nos guardado numa esfera tão linda e tão maravilhosa, só basta a gente desfrutar. Mas aquela geração todinha provou um Deus dessa forma. Deus chamava, o homem caía. Deus chamava, o homem caía. Deus restaurava, mas o homem continuou caindo. E hoje continua tropeçando nos seus erros, por não crer num Deus invisível que traz à existência as coisas que não existem. Senhor Jesus, por não conhecer a Deus, o homem peca. A gente viu que nessa semana que o corpo sem palavra, ele se corrompe. O homem sem a palavra de Deus, ele se corrompe. Tudo que está acontecendo no mundo, na terra, é por causa da corrupção do gênero humano. A gente viu isso em Romanos capítulo 1. O homem se afastou de Deus e é carente da glória de Deus. Ó Senhor Jesus, ele perdeu o invocar o nome do Senhor. O homem não sabe invocar o nome do Senhor. E a gente, como aqueles que têm desfrutado do muito mais, a gente precisa levar o nome para as pessoas. Nós precisamos levá-los a conhecer esse Deus Todo-Poderoso. As pessoas estão carentes. Também o povo ali conheceu Noé, na geração até chegar a Noé. O homem houve uma mistura com
os filhos de Deus, com os anjos caídos, e gerou ali os ananquins. Verdade. E Deus teve que julgar a terra. Eu estou contando aqui o que aconteceu, não estou abrindo porque eu creio que os irmãos já sabem. Sim. Né? A gente já tem visto isso aqui durante esses dias. Na Bíblia. E o homem se corrompeu ao extremo, que Deus se arrependeu de ter criado o homem naquela geração. Sim. Se agradou de Noé. Sim. Noé achou graça diante do Isso é Senhor. verdade. E Deus chamou Chamou Noé e separou ele, colocando numa arca, mostrando que Deus julgou a terra com água, porque a maldade, Deus não está na maldade. Deus não é um com as coisas que traz o mal para as pessoas. Por isso a palavra de Deus fala que nós devemos afastar de toda a aparência do mal. Senhor Jesus, é verdade. Tem gente que gosta de ficar diante da televisão vendo a desgraça das pessoas, Senhor Deus. né? Que gosta de contar isso um para o outro, de falar, sabe o que aconteceu? Isso, irmãos, atormenta as pessoas. Quanto mais a gente divulga as coisas negativas, mais as pessoas ficam atormentadas. Sim. O que a gente tem que levar para as pessoas são palavras que possam edificar e não deixar elas mais desmoronadas. É verdade. Nosso falar tem que ser um falar que edifica. Sim. Por exemplo, se você escuta palavras de morte, não divulgue morte para as pessoas. Oh, Senhor. Deus não se agrada da maldade. Senhor. O homem, ele gosta, né, da natureza humana caída, ele gosta de ver a coisa negativa e já gosta de falar, né, ficar comentando as coisas negativas, chega longe. É muito fácil difundir as coisas negativas, mas falar das coisas verdadeiras é muito difícil. A maldade, irmãos, Deus não está na maldade. E eu não quero conhecer esse Deus que destrói por causa da maldade. Mas o homem lá nessa geração conheceu. Deus não se agrada. E a gente tem que conhecer para não cair no mesmo erro. Não divulgue palavras torpes. Não divulgue palavras que não vai edificar outras pessoas. Se você vê uma palavra falando de morte, não difunde essa morte para outra pessoa. Ah, não sei quem matou lá, não sei na parada, não sei. Parou, ore e para, não divulgue mais. Sim. Porque tem pessoas, irmãos, se você falar, está assaltando aqui nessa casa, ela começa a ficar com medo em casa e começa a fechar todas as portas. Sim. Ela já não vai ter mais confiança em Deus. Verdade. Até aquele momento ela está ali, ó Senhor Jesus, obrigado Senhor que o Senhor guarda na minha casa. Mas quando ela começa a ouvir, está assaltando ali, ela para de ter confiança em Deus. Sim. Lógico que a gente tem que vigiar, Sim. tem que se guardar, Sim. mas a gente não pode deixar de temer o Senhor, né? Temos que colocar toda a nossa vigilância no Senhor. Nós devemos vigiar e crer em Deus que nos protege, que nos guarda, e que nem o mal chegará a um homem que é de Deus. Sim. Precisa crer. Lógico que a gente guarda, nos guardamos, Sim. né? Para não deixar. Às vezes você sai da sua casa, tem gente que não sai nem de casa com medo. Deixa de ir adorar o Senhor, ir para a casa do Senhor, porque tem medo de deixar a casa sozinha. Sim. É ou não é? Sim. Você conhece alguém assim? Ixi. Senhor Jesus. Sim. Por quê, irmãos? Porque tem medo de deixar a sua casa, Sim. né? Que o Senhor possa nos guardar. Sim. Nesses dias, irmãos, se a gente for olhar para as coisas que estão acontecendo, você nem sai de casa, nem sairia de casa. Mas por que nós saímos? Porque nós cremos num Deus vivo que está nos conduzindo. Amém. Amém? Então louvado seja o Senhor. Que Deus você conhece? Oh, Senhor Jesus. Eu chamo você a colocar no papel. Que Deus você conhece? Verdade. Que Deus você tem conhecido? Abraão conheceu Deus como amigo. Verdade. Lá em Tiago capítulo 2, versículo 23, fala que Tiago conheceu a Deus como um amigo. Como é que você conhece Deus? Sim. Como amor? Deus é amor. Como é que você conhece Deus como luz? Você conhece o Senhor como misericordioso? Senhor Jesus.
Você conhece um Deus que Ele é justo? Sim. Que Ele ama a justiça? Ou você conhece um Deus severo? Toda pessoa que é preguiçosa, assim como lá em Mateus capítulo 25, lá fala de um homem que não saiu para negociar o seu talento, Sim. e falou: eu não saí porque eu vi que o Senhor é severo. O Senhor ceifa onde não, né, onde não plantaste, Sim. tu colhe onde não semeaste. Começou a inventar um monte de coisa, Verdade. por causa de preguiça. Aí ele colhe. Ele colhe a pessoa preguiçosa que não semeia, que não planta, que não corre atrás, que não negocia. Ele vai colher e vai falar assim: Deus é severo. Aí começa a conhecer e vai falar, e Deus nem é isso, ele julga assim, porque não conhece Deus. Sim. Mas quando a gente entra na palavra e começa a conhecer o Senhor, nós vemos que Ele não é nada disso, Ele só quer ter uma relação contigo, Ele só quer cuidar de você, Ele só quer te conduzir. Ele quer, é como uma galinha, né, que está com seus pintinhos debaixo, te protegendo, te guardando. Que Deus você conhece? Ó Senhor Jesus. A desobediência, irmãos, é o fator principal da queda e derrota do homem. É o fator principal, porque desobedece à palavra do Senhor, desobedece à comunhão com Deus e a comunhão com os santos. Aí é derrotado, cai, começa a fugir da presença do Senhor. Uma pessoa, quando ela peca, a primeira coisa que ela faz é se esconder de Deus, se esconder dos irmãos. É ou não é? Se esconde. Por quê? Ele começa a condenar, se condenar. E o inimigo gosta disso. Irmão, se você cair em qualquer tipo de pecado, não fuja da comunhão. Principalmente os jovens, que têm mais possibilidades. Todos têm, mas principalmente os jovens que são mais atacados. Busque comunhão. Não fuja dos irmãos. Não fuja daqueles que amam você. Busque comunhão para poder saber como agir, como lidar. Amém? Amém, jovens? Aleluia. Não deixe o inimigo te engolir com engano, porque Deus é amor. Ele vai te compreender. Ele te conheceu, Ele viveu nessa terra e Ele sabe o que o homem passa. Ele conhece a natureza humana. Senhor Jesus, busque comunhão, não faça coisas precipitadas. Jesus é o Senhor. Então, como é que você tem conhecido a Deus? Uma coisa eu sei: Ele não tolera o pecado, a desobediência. Ele se aborrece da violência. E Ele também não se compraz com a maldade, com a corrupção e com coisas misturadas. Deus é santo. A sua natureza é santa. Então nós temos que buscar essa santidade, essa separação. Amém? Senhor Jesus. Tem duas formas que a gente pode conhecer a Deus hoje. A primeira é pelo seu falar. Quando a gente lê a Bíblia, desfruta das Escrituras, nós conhecemos Deus de maneira objetiva. Ele fora de nós. Quando a gente lê um alimento diário, a gente conhece um Deus ali mais mastigado, né? Porque os irmãos mastigou e dá um pouco melhor para nós. Quando a gente lê um jornal, Árvore da Vida, quando a gente está junto com os irmãos numa pregação, nós conhecemos pelo falar dele. Sim. O Senhor está falando. Sim. Na literatura, hoje nós vimos o falar de Deus ali no Bucafé, na roda de leitura. Nós vemos o que? As aparições do Deus da glória. Amém. Irmã Helena ganhou lá hoje? A irmã chegou já mais tarde. Cristiane, Amém. você ganhou? Ganhou aqui das aparições do Deus da glória? Samara, né? Aleluia. Aldeton? Rapaz, fiquei impressionado. Amém. Ali Deus falou com cada um de uma maneira particular. Sim. Cada um recebeu um falar. Amém. Eu pedi para o Elias ele me mandar a sinopse que ele fez para poder ministrar a palavra hoje. Ele me mandou a sinopse dele. Só que eu vou ver a sinopse dele, talvez o falar que ele tem, O que ele ganhou? o que ele ganhou,
é a armadura de Saul, vamos dizer assim, não serve para mim. É muito. Ou então, quando eu coloco jogo a minha armadura para ele, não vai servir para ele. Não vai, é verdade. Cada irmão tem uma particularidade. Não tem o seu número. Cada um tem uma importância e vai passar. Por exemplo, essa mesma palavra, se o Odete fosse ministrar, ia ser de outra forma. Mas era com o mesmo objetivo: Sim. amar vocês, Amém. amar a igreja. Amém. Cada um aqui entende um ponto da palavra. Verdade. Cada um aqui vai entender uma porção que Deus tem para ele. Sim. E a gente tem que respeitar o ponto de cada um. Verdade. E cada um é importante. Sim. Deus está se relacionando com você por meio da palavra. Amém. Amém? Amém. Só que essa palavra, ela vai para casa. Outra forma de Deus se apresentar para você, de fazer se conhecer, é por meio das experiências. Primeiro é pelo seu falar. E outra é por meio das suas experiências. Verdade. As experiências que você tem no dia a dia com Ele. Verdade. Na busca, nas situações, na sua casa, Sim. no lidar com as pessoas, Sim. com as adversidades que vêm. Amém. Aí você vai poder conhecer a Deus, Amém. um Deus que te provê, um Deus que te livra, Sim. um Deus que te guarda, Sim. e que você sente que Deus está te protegendo quando você vai para casa, quando você volta, Sim. que o Senhor está te levando, está te conduzindo, Amém. está te curando, está te libertando, Sim. está te consolando. Amém. Você começa a provar Ele na sua experiência diária. É verdade. Ó Senhor Jesus, Amém. que Deus você conhece. Sim. Ó Senhor, Senhor Jesus. que Deus continue falando contigo no seu dia a dia. Agora na sua experiência. Às vezes aquela palavra que você ouviu, ela vai tornar-se experiência para você. Verdade. Agora você vai passar para outra pessoa com muito mais autoridade, porque você teve experiência com a palavra. Aquela palavra passou a ser real para você. Amém? Senhor Jesus. Amém. Outra coisa, Deus não desiste de você. Amém. Deus não desiste da sua raça criada, daquelas pessoas que Ele criou. Ele nunca desistiu de você. Nós podemos até, por causa das nossas fraquezas, não quero mais. Mas Deus não desiste. Ele vai atrás de você. Sim. Ele vai, se Ele não for por meio de um irmão, Ele vai por meio de uma circunstância. Verdade. Não adianta fugir de Deus. Se você é uma pessoa de Deus, não adianta fugir. Não adianta esconder no porão. Não adianta se esconder. Nem que um peixe gigante vai e você fica 3 dias dentro de um peixe. Amém. Mas você vai ser encontrado. Vai. Quando Deus quer, Quando Deus quer e quer te usar, você não adianta fugir. não adianta. Muitas vezes a gente podemos até tentar se esconder. Oh, Senhor. Mas aquele Deus que nos ama, que quer ter uma relação conosco, que tem ordem para nós, Sim. Ele vai te encontrar. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor possa nos conduzir. Abraão foi outra pessoa que conheceu o Senhor. Verdade. Deus desistiu daquela raça criada, Verdade. né? Como acabou ali com Noé. Depois de 300 anos, ninguém mais já conhecia Deus. Ninguém mais. Aconteceu ali uma história, Babel, Nimrod. Ali as pessoas entrou numa idolatria extrema. Mas Deus viu um homem. Quem foi o homem? Quem foi? Qual foi o homem que Deus encontrou ali e que Ele chamou? Depois de Noé? Começa com A. Abraão. Abraão depois mudou para Abraão. Abraão foi chamado. Só que no início ele não reagiu rapidamente. Não. Ele não reagiu assim chamou, não, o pai dele teve que sair com ele. Teve algumas situações. Teve que levantar uma situação, vou para a terra, e começou a levar para a terra de Canaã. Sim. Vamos ver lá Gênesis capítulo 12. Sim. Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Que Deus você conhece. Ora, disse o Senhor a Abrão, versículo 1. Disse o Senhor a Abrão: Sim. sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sim. De ti farei uma grande nação, Amém. e te abençoarei, e te engrandecerei o nome,
Sê tu uma bênção. Amém. Sê tu uma bênção. Fala para o seu irmão do seu lado. Sê tu uma bênção. Ah, Senhor Jesus. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, por meio de Abraão, estava aqui separando uma nação, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Por meio deste homem, ele começou a trabalhar agora dando-lhe experiência. Ali até chegar a Abraão, Deus agia de uma forma, o pessoal conheceu o Senhor de uma forma. Agora, Abraão, Deus começou a chamar ele e dar promessa para ele. Eu te abençoarei, sê tu uma bênção. E começou a profetizar na vida de Abraão. Irmãos, profetizar sobre a vida das pessoas é muito bom. Amém. Profetize palavras que edificam. Senhor Jesus. E ele profetizou, e qual foi a reação de Abraão? Ele ficou analisando. Sei não vou sair não, né? Não sei de onde é que vem essa voz. No versículo 4 ele fala, partiu. Amém. Hashtag partiu. Verdade. Ele partiu, irmãos. Ele não ficou analisando. Ele tomou atitude. Irmãos, quando vem a palavra de Deus para nós não devemos ficar analisando, irmão, nós devemos partir. Devemos partir para a experiência. Amém. Não fique somente no ouvir, só no falar. Eu preciso partir para a experiência com Deus. E Abraão reagiu logo ao chamado de Deus. E ele partiu como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então ele partiu. Ele foi ter, e Deus começou a dar experiência. Irmãos, nós éramos assim. A história de Abraão é a nossa história. Nós estamos infundidos na história de Abraão. Até chegar a nós, Deus foi chamando e chegou até nós. Nós somos filhos dessa fé que foi gerada por meio de Abraão. Foi gerando ali Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, né? Dessas tribos ali, aí veio Moisés, tal, aquela coisa todinha. Eles foram para o Egito por 400 e tantos anos. Amém. O Moisés, veio toda uma história, ainda até surgiu Davi. De Davi, aí veio Jesus, né? Foi da geração dele. E de Jesus veio nós. Veio a igreja. A igreja foi gerada, uma nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Ó Senhor Jesus, esse sempre foi o desejo de Deus.